Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Crescer na Fé. Queremos agradecer sempre a sua participação, você que é inscrito aqui no nosso canal e acompanha os nossos conteúdos quando falamos a respeito da Palavra de Deus. Por isso, mais uma vez, convidamos você a ficar conosco assistindo esse vídeo. Se você gostar do vídeo, deixe o seu like, faça o seu comentário, faça suas críticas, isso é muito importante para nós. Você que está chegando agora, se você gostar dos nossos conteúdos, se inscreva e ajude a espalhar a palavra de Deus pelo ar. E é disso que vamos falar também neste nosso encontro, sobre o Evangelho, no que se traduziu o Evangelho de Jesus Cristo. Então fique conosco e vamos juntos crescer na fé. Bem, amigos, nós continuando os nossos encontros sobre a Palavra de Deus, estamos aqui tentando conhecer um pouco mais sobre o mundo da Bíblia, não é? O berço onde a Palavra de Deus teve o seu nascimento. Hoje falamos um pouco mais sobre o evento Jesus de Nazaré e seu evangelho, sua mensagem. Por isso, nós vamos, a partir deste momento também, mergulharmos num texto que vai nos dar uma ideia daquilo que também já estamos falando em alguns encontros, mas para fazermos essa continuidade, digamos assim, essa linha histórica para compreendermos o que é que deu exatamente origem à Escritura Sagrada, principalmente no seu Segundo ou do Novo Testamento. Antes disso, porém, convido você a um momento de oração, pedindo ao Senhor sua graça, sua luz, sua misericórdia, para que este momento seja um momento de crescimento na fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Você, nosso amigo que acompanha conosco os nossos encontros e reflexões, deve se lembrar que na semana passada, no encontro passado, nós falávamos ainda sobre tudo isso que estava acontecendo em torno do evento Jesus de Nazaré e falamos das várias vertentes messiânicas que alimentavam a esperança de todo o povo de Israel, não é? E, inclusive, levamos ao seu conhecimento e sugerimos que ele se tornasse também um texto que você pudesse aprofundar no capítulo 24 de Lucas, sobre a passagem conhecida como os discípulos de Emaús, não é? Lá nós temos um episódio muito interessante, onde aqueles dois discípulos são o retrato do que, na verdade, representou esta primeira etapa da revelação de Jesus para os seus discípulos. Ou seja, Jesus, pendente da cruz, morto, ele, na verdade, acabou, de uma certa maneira, frustrando e muito a expectativa de muitos do seu povo. A expectativa era de um messianismo um pouco mais guerreiro, um pouco mais de poder, onde a sucessão fosse acontecer e eles então pudessem dominar a situação. Não foi isso que aconteceu. Jesus, então, como você pôde ver no encontro passado, escolheu um caminho mais ligado àquilo que Isaías vai falar sobre o servo sofredor,
não é? E outros profetas também. Malaquias, por exemplo, que vai nos trazer o Messias muito diferente da expectativa de poder que então alimentava grande parcela do povo de Israel. Porém, hoje nós vamos, nessa continuidade, lançar o nosso olhar para um texto também do Evangelho de São Lucas, onde nós vamos resgatando com isso, tentarmos entender o que foi o conteúdo, portanto, o Evangelho que Jesus pregou. Você sabe, Evangelho, na verdade, essa palavra grega quer dizer boa notícia, bom anúncio, não é? Então, qual foi esse bom anúncio que Jesus trouxe? Já havíamos adiantado para vocês também que, se olharmos o Evangelho de Marcos, ele é bem sucinto e resume isso tudo numa frase. Completou-se o tempo, o reino dos céus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. A boa nova, ela está aí. Mas dentro disso temos muito também a comentar, e é isso que gostaríamos também de traçar um pouquinho algumas linhas no encontro de hoje. Portanto, indo agora ao nosso texto, no Evangelho de Lucas, lá no seu capítulo 24 ainda, lá no versículo 44, nós vamos ler esse finalzinho do Evangelho de Lucas e eu convido você, se você tiver a Bíblia aí, pegue e acompanhe conosco. Lucas 24, a partir do versículo 44. São as últimas instruções que Jesus dá aos seus apóstolos. Depois disse-lhes: são estas as palavras que eu vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-se-lhe a mente para que entendessem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome fosse proclamado o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. Eis que eu enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até serdes revestidos da força do alto. Depois levou-os até Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. E enquanto os abençoava, distanciou-se deles e era elevado ao céu. Eles ficaram prostrados diante dele e depois voltaram a Jerusalém com grande alegria e estavam continuamente no templo louvando a Deus. Caros amigos aqui do nosso canal Crescer na Fé, uma coisa importante que muitas vezes pode passar despercebido de nossa reflexão ou de nossa atenção é o fato que o texto de hoje também vai narrar para nós. Nós temos aqui a presença de Jesus ressuscitado, portanto, da decepção dos discípulos de Emaús. E se você ler o texto, você vai perceber que depois que eles têm uma iluminação ou uma clareza a partir da presença de Jesus, que na sua casa, ao entorno da mesa, parte o pão, portanto ele se manifesta. Obviamente ali Lucas também está usando sob o símbolo da Eucaristia, momento propício para a revelação de Deus, portanto é sua intenção também nos falar a respeito desta importância, mas o que nos importa é que depois os discípulos voltaram para onde? Para Jerusalém. E deste ponto nós podemos já fazer uma afirmação muito interessante. Nós que trazemos o nome de cristãos, às vezes podemos ter a impressão equivocada de que o cristianismo seria basicamente uma outra religião totalmente nova, trazida por Jesus
e o restante, até então, seria deixado de lado. Se você olhar o texto de hoje, você vai perceber que não é isso que acontece. Diz lá que Jesus, ao falar com eles, e estava com eles, aí diz assim que era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Toda vez que a Bíblia trata esse conteúdo desta maneira, na verdade, ele está se referindo à Bíblia que o judeu usava. A Bíblia judaica do Antigo Testamento, ela é dividida desta forma: a lei, os profetas e os salmos. Ou seja, ela é tripartida, né? Tem três partes todo o Antigo Testamento. Para o judeu, ele é dividido nessas categorias. A lei, que representada evidentemente por Moisés, que se refere aí aos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, não é? Conhecido nosso. Depois os profetas, né? Nós temos inclusive livros históricos que são considerados também profetas, como Samuel, Josué e assim por diante, não é? Então o que nós queremos entender com isso antes de mais nada? Que Jesus, ao vir e anunciar, trazer a sua mensagem, ele não rompe com aquilo que era a herança de Israel. Veja que ele se coloca na esteira dessa história. Então, segundo a lei, os profetas e o Salmo já falavam dele. Portanto, ele é exatamente a realização de tudo aquilo que essa palavra então anunciava. Jesus, ele é o cumprimento desta palavra, dessa expectativa, desta boa nova. Por isso ele é o Messias, porque se resumirmos tudo isso, não é? Depois de um longo período de maturação, a grande esperança que ficará para o povo judeu é exatamente essa, o Messias libertador. E aonde eles vão encontrar isso? Exatamente na herança escriturística, ou seja, naquilo que para eles é o texto sagrado, a palavra de Deus, a lei, os profetas e os salmos, ou os escritos, não é? Interessante para a gente perceber isso. Então Jesus, ele vem e ele nasce, evidentemente judeu, e ele vive dentro desta fé judaica. E é exatamente dentro deste contexto que ele vai, na verdade, se revelar. É o Deus que se revela, é o mesmo Deus que se revela aquele que já está dentro da própria história, ou seja, é o Deus do Antigo Testamento, é o Deus da lei, é o Deus do Salmo, é o Deus dos profetas, é o Deus dos escritos. Então, o que nós inclusive costumamos dizer, né, inclusive fazendo eco à palavra do nosso querido Papa Emérito Bento XVI, vai dizer para nós que o Novo Testamento ele está latente no Antigo ou no Primeiro, ou seja, está lá presente, só não está revelado tal qual vai se revelar em Jesus Cristo, mas ele já está ali presente, latente, ou seja, está pulsando já no Antigo Testamento. No Novo, o Antigo estará patente, ou seja, no Novo Testamento, a lei, os profetas, os salmos, eles são preservados. Estão ali por quê? Porque eles estabelecem uma ligação, eles estão estreitamente ligados com a promessa, inclusive, do Messias, que Jesus vem cumprir, não é? Então veja, o Evangelho de Jesus, ele vai dizer, não é? Aqui está então o resumo do que é o Evangelho de Jesus, ou seja, a sua mensagem, o seu anúncio. Ele vai dizer para nós aí a partir da segunda parte, aí a partir do verso ou do versículo 46. Assim está escrito que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro
dia. E em seu nome deveria então ser anunciado a remissão dos pecados, não é? E veja a dinâmica disso. Cristo está falando dele, está dizendo que tudo o que aconteceu com ele está implicitamente previsto aonde? Exatamente aí no versículo 45 nós temos esta declaração. Então abriu-lhes a mente para que entendessem as Escrituras. Então não existe aqui um rompimento, mas existe aqui um florescer. É como se o Antigo Testamento tivesse plantado a semente. E é exatamente isso, não é? Antigo Testamento é a palavra em semente. Aqui no Novo é a palavra que a semente, então, a qual a semente desabrocha. Então a flor se manifesta, não é? A vida, então, ela vai eclodir, é como se fosse uma primavera de um novo tempo. E aí Jesus assume esse tempo na história. Então veja, não existe descontinuidade, existe na verdade uma continuidade. Tanto que Jesus continuava e sempre esteve vivendo dentro deste seu contexto. Então sua palavra, seus atos, tudo isso forma o que nós chamamos de evangelho, a boa notícia, que traduzindo numa primeira palavra, digamos assim, que pudesse resumir tudo isso, seria o chamado querigma, ou seja, o anúncio para o despertar da fé. E o que é que Jesus então anuncia? Como dissemos, ele anuncia a instauração do reino de Deus. Veja, agora é o próprio Deus que se coloca no meio do seu povo, tanto que Jesus vai ser chamado de Emanuel, o Deus conosco. Ele estará no nosso meio e estando no nosso meio, ele instaura, essa é a grande novidade, este é o grande anúncio. Deus vai reinar no meio do seu povo. O próprio Deus, você deve se lembrar que Jesus, inclusive, vai assumir a figura do pastor. Eu conduzirei as minhas ovelhas. Ou seja, agora eu mesmo vou estar no meio de vocês e vou cuidar de vocês. E isso ele faz através da instauração do quê? Do seu reino. Ou seja, a forma com que Deus vai tratar, vai conduzir, vai governar o seu povo. O reinado de Deus é uma forma nova de se relacionar, principalmente com Deus e, consequentemente, entre nós. O Evangelho de São João, você vai ver essa expressão, entre vós não seja assim. Jesus se referia exatamente à forma de relacionar-se no mundo, quando ele vai dizer, no mundo, como que as relações elas se dão? Os poderosos, na verdade, eles dominam sobre os outros e os outros simplesmente se tornam serviçais do poder. Jesus vai dizer, entre vocês não deve ser assim. Quem quiser ser o maior, seja o menor e seja servo de todos. Veja, é uma mudança de paradigma. A isso nós damos o nome de querigma, quando Jesus vem dizer para nós, o reino dos céus está próximo. E como que é o reinado de Deus? Aí ele vai dizer como que o reino de Deus vai acontecendo. E para isso é importantíssimo o método que Jesus utiliza, tão conhecido de todos nós, as famosas parábolas, não é? Aqui nós temos as parábolas do reino, principalmente nos que nós conhecemos como sinóticos, ou seja, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Nós vamos ver que Lucas traz as parábolas da misericórdia, da ovelha perdida, da moeda perdida, do filho perdido. Como que Deus trata? Como que Deus cuida? Como que Deus quer que a gente, na verdade, não se perca?
mas esteja junto dele, porque nós somos preciosos. E o que dizer do próprio Evangelho de São João, não é? O bom pastor deixa 100 ovelhas, tem 100 ovelhas, deixa 99, vai atrás daquela que se perdeu. As parábolas do capítulo 13 de São Mateus, o reino de Deus é comparado a uma rede, o reino de Deus é comparado a uma mulher que vai colocar a medida de fermento numa receita de pão, é comparado também a um agricultor, a um semeador e assim sucessivamente. Então, o conteúdo querigma de Jesus é esse. O reino de Deus está acontecendo. Mas qual é o método, qual é a forma de entrar e conviver nesse reino? Existe uma porta, que São João vai tratar muito bem, quando Jesus diz: eu sou a porta do aprisco. Se você vier por mim, você entrará e sairá. Você vai ser livre, você vai encontrar passagem. Então a entrada do reino de Deus passa necessariamente por Jesus. Por isso, ele é o próprio anunciador da boa nova e ele é a própria boa notícia. É muito interessante olharmos esse texto que Lucas nos traz aqui, onde o próprio Cristo vai dizer: olha, tudo o que estava acontecendo, aquilo que eu disse, aquilo que eu fiz, o que aconteceu, tudo isso faz parte do projeto de Deus. Aliás, até aquilo que diretamente Deus não programaria, que é a violência, o sofrimento, a crueldade com que o Filho de Deus foi recebido, mas Deus tira de todo o mal, ele tira um bem maior. Aliás, nisso está a sua onipotência. Deus não é onipotente porque destrói tudo. Não, Deus é onipotente porque a partir de qualquer circunstância, ainda ele pode, mesmo numa aparência de morte, ele pode trazer a vida. Jesus vai dizer: Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Então, é preciso entender que Jesus aconteceu e o acontecimento de Jesus de Nazaré se tornou um querigma. Querigma. Então, o que os discípulos viveram, o que eles experimentaram? Eles experimentaram exatamente, através da sua convivência com Jesus, a instauração deste reino, da forma de Deus estar no meio dos homens. Grave isso com você, que é muito importante, porque nos próximos segmentos falaremos do querigma apostólico e você vai perceber que existe uma interessante continuidade, uma linha contínua a tudo isso. Por isso, é preciso se aproximar dele para ouvir o seu querigma, o seu anúncio, entrar por ele e depois nós vamos perceber que a igreja, representada pelos discípulos, entendeu isso muito bem. Por isso podemos falar do Evangelho de Jesus e depois falaremos do Evangelho da igreja. Então fique conosco, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, aprofunde aí a sua leitura e até o próximo vídeo, se Deus quiser.